Fala galera, tudo bem pessoal? Professor Saulinho aqui na área, equipe Dascalos Geografia. Tamo junto, hein? Foco no processo. Pessoal, fui convidado para falar de um tema que eu gosto muito. Que tema é esse, professor? Que tema é esse? A mistura de temas, a mistura de assuntos para tentar resolver ou interpretar ou entender os acontecimentos na realidade. É isso mesmo. Cada vez mais tem sido cobrado nos vestibulares, principalmente no Enem, que o aluno tenha múltiplos raciocínios, que o aluno consiga ter a interpretação rápida de vários conceitos para interpretar aquele fato, aquele tema, tá bom? Pensando nisso, eu preparei um tema e falei assim, vamos descobrir junto o que é esse tema e o tanto que os conceitos estão interagindo. Interagindo demais, é muito interessante os assuntos interagirem. Os conceitos da geografia têm que interagir com as ações, com os eventos lá na realidade. Vamos lá, preste atenção. Neste começo de ano, nós tivemos muitos problemas como enchentes, deslizamentos, inundações e alagamentos, enxurradas. Tá vendo? São temas recorrentes todo verão. Todo verão no Brasil acontece esses problemas, esses fenômenos que vão ocasionar problemas. E aí a gente tem que entender, professor, como assim todo ano, todo verão acontece isso e ninguém faz nada? O porquê das enchentes, o porquê da inundação, o porquê dos deslizamentos, o porquê dos alagamentos, o porquê das enxurradas. Para nós entendermos isso, principalmente porque é tão catastrófico quando a gente ouve uma notícia que houve uma movimentação de massa, um deslizamento, um desmoronamento e mortes, nós temos que entender como nós ocupamos esse solo, como nós ocupamos esse relevo. E assim nós vamos misturar relevos, solos, urbanização, problemas urbanos, ocupação irregular, falta de planejamento, fiscalização, tudo num tema só. Tá certo? Então, para nós entendermos aquela manchete de desmoronamentos, deslizamentos, mortes, enchentes, alagamentos, nós temos que entender a dinâmica de todo o processo do uso e da ocupação do solo. Pensando nisso, vamos começar a aula de hoje falando do nosso relevo. Isso mesmo. Primeiro, para nós entendermos o uso e a ocupação do solo, nós temos que falar do relevo, tá? Calma, calma. Nós vamos entender todos os movimentos de relevo, de solo, de urbanização, de ocupação desordenada ao longo das aulas. Mas nessa aula nós vamos falar somente de relevo, tá bom? Vamos lá, galera. Para falar de relevo, primeiramente, você sabe que o relevo ele é dividido em relevo continental e relevo submarino. Professor, você vai falar do submarino? Não, submarino não vou falar não, nós vamos falar da ocupação do solo, então o homem interagindo, se o homem está interagindo, vou falar do relevo continental, tranquilos? Nós temos que entender que o relevo ele é dividido em montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá bom? Montanhas, planalto, planície e depressão. Anotou aí? Não? Não vai anotar? Então anote. Pegue uma caneta. Montanhas, planaltos, planície e depressão. Vamos falar destes quatro relevos que nós temos no mundo. Ah, professor, e vamos falar das subdivisões dele? Vamos falar sim. Porém, nós estamos falando do Brasil, então nós vamos aprofundar mais no caso brasileiro, tá joia? Pensando assim, nós vamos para os grandes pensadores, os grandes professores de geografia que descreveram o nosso relevo, que estão nos nossos livros. Primeiro, nós tivemos um grande professor chamado de Haroldo de Azevedo. Isso mesmo, Haroldo de Azevedo descreveu o nosso relevo e ele estava preocupado com a altimetria. Ele queria descrever o nosso relevo, e ele descreveu o nosso relevo baseado na altimetria. Como assim, professor? Ele colocava planície, planalto e depressão conforme a altimetria. Ah, professor, a altitude deles. E aí ele ia descrevendo. E ele chegou à conclusão que nós, aqui no Brasil, nós temos 3 planícies e 4 planaltos. Só, professor? Basicamente nós temos 3 planícies
e 4 planaltos. Depois nós vamos ter as subdivisões deles, tá joia? Vamos lá. As planícies. Nós temos as planícies, que são terras mais baixas, próximo ao nível do mar, até 100 metros de altitude, mais ou menos planinho, tá bom? Planinho. Nós vamos ter planícies litorâneas, professor, no litoral, não é? Isso também chamado de planície costeira. Por isso que você pode pegar a bicicletinha e andar lá no litoral, tá bom? Não vai ter aclive nem declive. Planície litorânea ou planície costeira. Temos também as planícies fluviais. O que é fluvial, professor? Rio. Fluvial é rio. Anotou? Não? Anota de novo. Planície fluvial. Planície dos rios. Nós temos a maior planície fluvial do mundo, a planície amazônica. Então eu tenho a planície litorânea, que fica na nossa costa, no nosso litoral, a planície amazônica, que fica no nosso interior, professor. E tenho também a planície do Pantanal, a maior área alagada do planeta, inundada do planeta, tá? O Pantanal. Pronto, temos as 3 planícies. O resto do nosso Brasil, segundo Haroldo de Azevedo, nós temos os nossos planaltos. Fechado? Que interessante, professor. Aprendi. Depois, nós tivemos um outro pensador brasileiro, um grande geógrafo, professor também, lá de São Luís do Paraitinga, professor da USP, também igual Haroldo de Azevedo. Professor Aziz Absaber. O professor Aziz Absaber aprofunda seus estudos no relevo brasileiro. Ele vai aprofundar seus estudos nas planícies, vai aprofundar seus estudos nos planaltos e vai aprofundar seus estudos na depressão também. Ele vai pegar como base a geologia. Ele vai agir através da geologia, da formação do nosso relevo. E aí ele vai entender que no Brasil nós temos também depressões. Depressões relativas, que não é abaixo do nível do mar, e depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar. Então peraí, professor. Eu tenho planalto, eu tenho planície, e eu tenho depressão. No Brasil, nós vamos ter somente depressão relativa. Tranquilo até aí? Chegou outro professor. Chegou o professor Jurandir Ross, também professor da Universidade de São Paulo, atuante ainda. E o professor Jurandir Ross fez um projeto Radam Brasil, que pegou um avião e foi mapeando através de fotografias e imagens aéreas os nossos relevos. E aí conseguiu detalhar melhor o nosso relevo, que também já estava definido entre planalto, planície e depressão. Professor, nós temos vários tipos de planalto, nós temos vários tipos de planície, vários tipos de depressão, nós temos montanhas. As montanhas, as principais, as mais importantes montanhas, são de encontro de placas tectônicas, as chamadas de montanhas dobradas ou dobramentos modernos. No Brasil, então, nós não temos encontro de placa tectônica. Logo, nós não vamos ter montanhas de origem de encontro de placas tectônicas. No Brasil, nós vamos ter as serras e as escarpas. Serras e as escarpas são características do nosso planalto. O Brasil, então, tem bastante planalto e 3 grandes planícies, ok? Professor, mas e a ocupação humana? Como é que ficou? Como é que ficou a ocupação humana? O homem vai ocupar esse espaço, vai ocupar esse relevo, essa planície, esse planalto e essa depressão. E essa interação humana, como é que vai ser? Galera, primeiramente nós temos que entender que esse relevo, ele foi e ele está sendo a todo momento sofrendo dinâmicas de alteração. O nosso relevo, o relevo brasileiro, é um relevo que está em processo de erosão. Isso, o intemperismo físico, químico, biológico, a chuva, o vento, o tempo, está desgastando o nosso relevo. Isso é interessante, porque nosso relevo é antigo, então nós estamos sofrendo processo de erosão, tá? Principalmente no nosso planalto, né? Então o nosso planalto está erodindo, nós estamos aplanando as nossas serras, e devido a nós sermos um país de clima predominante tropical, muita chuva no verão, e acontece que encharca o nosso solo e vamos ter os desmoronamentos e assim sucessivamente. Mas aí é para outra aula. Na outra aula a gente vai falar um pouquinho disso aí. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no computador? Vamos lá?
Galera, olha lá, solo, relevo e a interação humana. Esse é o tema da aula e nós vamos falar do nosso tipo de relevo. Olha lá que interessante. O relevo é dividido em continental e submarino. Nós, seres humanos, estamos ocupando o relevo continental, ok? Nesse relevo continental, nós vamos ter essas 4 características que eu havia falado para vocês. Temos a planície, ok? Áreas extensas, bem planas, onde há acúmulo de sedimentação, depósito de sedimentação. Sofre aquele processo de erosão lá no Planalto e vai acumulando nas planícies, tá bom? Solo bem fértil. A população começa a ocupar as planícies, principalmente pela proximidade dos leitos dos rios, da água e do solo fértil, tá bom? E nós temos também as áreas de várzea, que também são planícies. Aqui nós aprendemos que no Brasil nós temos planície costeira, também chamada de planície litorânea, as planícies fluviais, as planícies do Rio, a planície amazônica e a planície do Pantanal, tá bom? Então no Brasil nós temos praticamente 3 planícies, ok? Claro que nós vamos subdividir elas depois. Montanha. Nós temos 4 tipos de montanhas e elas dão origem, aliás, a origem das montanhas conforme sua gênese, a sua formação. Temos montanhas vulcânicas, temos montanhas de processo de erosão, temos montanhas de encontro de placas tectônicas e a mais comum são as montanhas de dobramentos modernos, as chamadas montanhas dobradas ou dobramentos modernos. Dê um exemplo, professor. A Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes suíços, as montanhas rochosas dos Estados Unidos, lá na América do Norte. Então já dei 4 tipos de montanhas chamadas de dobramentos modernos. Lembrando, no relevo brasileiro, nós não temos esse tipo de origem de montanha, tá bom? Depressão, professor, o que é depressão? Não é aquele negócio da psicologia? Não, nós estamos falando aqui da depressão do relevo, A depressão do relevo, ela é sempre acompanhada no seu entorno de áreas mais altas, de serras ou de planalto, tá? Então, ao entorno de uma planície, um relevo mais afundado, nós temos um planalto ou um conjunto de serras. Essas depressões podem acontecer por desgaste natural daquele solo do processo erosivo. Nós vamos ter depressão absoluta. No mundo, a maior depressão absoluta é o Mar Morto. O Mar Morto, a maior depressão absoluta. E nós temos aqui no Brasil somente depressão relativa, que não é abaixo do nível do mar, tá bom? Por exemplo, no nosso interior, principalmente no interior de São Paulo, a depressão sertaneja, né? Nós vamos ter esse tipo de relevo. Nós temos também o Planalto. Ah, professor, o Brasil tem bastante planalto, não tem? Tem, principalmente na região sudeste, né? Na região sudeste nós temos muito planalto, conjunto de serras, relevos mamelonares, né? Esses relevos com altitude elevada, até vai colocar o clima tropical de altitude devido a essas serras, a esses planaltos, tá bom? Lembrando que no planalto também nós temos escarpas. Preste atenção aí. Se eu falei que no sudeste eu tenho planalto, se eu falei que nós estamos no período ainda dinâmico de formação do solo, e nesse período dinâmico de formação do solo, nós estamos sofrendo com processo de erosão, o Planalto está sofrendo processo de erosão, tá? Então, no Sudeste, nós temos contínuo processo de erosão dinâmico, e é natural. É natural que as nossas Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra dos Pinhaços, serras, vão sofrer processos de movimentação de massas de terra quando chove bastante, principalmente no verão. E aí vai ter deslizamentos, desmoronamentos. Isso é natural. Conforme o homem ocupou esse espaço, catalisou, aumentou, modificou o espaço. E o que não é normal são as catástrofes, as tragédias e a morte. O que nós temos que fazer, professor? Desocupar essas áreas de risco. As áreas que estão em encostas, em pé de morro, em pé de serra, temos que desocupar, porque nós estamos sofrendo processo de erosão, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Opa, aqui.
Olha que desenho legal, que desenho esquemático, clássico, viu? Todos os livros didáticos aparece esse desenho, tá? E aí nós temos que entender. Nós vamos falar um pouquinho da plataforma, vamos falar do relevo continental, não do relevo oceânico. Olha lá, para você ter noção. Relevo continental. Ali, nós temos as planícies, essa primeira planície aí que nós vamos ver é a planície litorânea, tá? Depois nós vamos subir a serra, vamos falar da região sudeste, né? Subindo a serra, nós estamos no Planalto. Tá vendo como vai ter deslizamento de terras em Guarujá, em Santos, naquela região da região da Baixada Santista, no Rio de Janeiro. Temos também em Belo Horizonte, e este ano tivemos muitos esses movimentos devido à grande quantidade de chuva, né? Planalto. Então ali nós temos o que nós chamamos de Planalto, que está sofrendo processo de erosão. Depressão absoluta, repare, olha que desenho esquemático, muito interessante. Essa depressão é abaixo do nível do mar. No Brasil nós não temos. No Brasil nós não temos depressão absoluta. No Brasil nós vamos ter somente a depressão relativa. Olha que interessante o desenho ali ao lado da depressão relativa. Lembrando que montanhas, nós temos a principal montanha, a mais abundante, a montanha de formação de encontro de placas tectônicas, que são chamadas de dobramentos modernos ou montanhas dobradas. E no Brasil nós não temos, tá bom? Então vamos lá, resumindo aqui da aula. Nós estamos falando de relevo, solos e a interação humana. Quando a gente vai falar de deslizamentos, de soterramentos, de mortes, nós temos que entender como está sendo ocupado esse relevo. E aprendemos aqui hoje que o Brasil tem planalto, planície e depressão. O Brasil tem planalto, planície e depressão. E aí nós vamos ocupar os planaltos e o planalto está sofrendo processo dinâmico do intemperismo. Nós estamos sofrendo esse processo que vai ter deslizamentos, que vai ter movimentação de massas de terra. E aí o que não pode acontecer são as catástrofes, as tragédias e as mortes que têm ocorrido diariamente, aliás, anualmente, né? Quando chega o verão, as chuvas do verão encharcam esse relevo de planalto. Esse relevo de planalto é em declive ou em aclive, então vai ter movimentação de massas. É natural e é dinâmico. O que não é natural são as mortes. E aí nós temos que fazer planejamentos para não ocupar encostas, pés de serra e evitar as catástrofes e as tragédias, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar dos tipos de solo, nós vamos entender como são formados os nossos solos e a saturação deles, por que eles não vão aguentar uma grande quantidade de água e vão fazer seus movimentos. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.